Pelé, sem contestação. Correu Tostão, saiu, atirou, Pelé, gol! Eterno, genial, rei, atleta do século. Quantos adjetivos seriam necessários para descrever o que Pelé fazia em campo? Os números também ajudam a explicar o que Pelé representa para o futebol. Do Bauru, time onde começou a jogar em 1952, até o Cosmos, equipe americana, onde encerrou a carreira em 1977, foram 25 anos encantando o planeta. Marcou 1.281 gols, 95 deles pela seleção brasileira. Até hoje é o seu maior artilheiro. Disputou 4 Copas do Mundo e ajudou o Brasil a vencer 3. Mas não para por aí. Pelé foi bicampeão da Libertadores e da Copa Intercontinental de Clubes pelo Santos. Durante 10 anos consecutivos, foi artilheiro do Campeonato Paulista. Mas o título de rei surgiu quando ele ainda era jovem, depois de um jogo no Maracanã. Pelé, lá com seus 17 anos, veio jogar o torneio Rio-São Paulo, no Maracanã, numa partida contra o América. Isso num verão de fevereiro de 58, 4 meses antes da Copa da Suécia. E aí é um jogo, o América naquela época era um time forte, era um time que disputava títulos, e o jogo foi 5-3, e Pelé marcou 3 gols nessa partida. E a partir dali, no dia seguinte, um dos maiores escritores, cronistas esportivos, Nelson Rodrigues, colocou no dia seguinte uma crônica, surgiu o novo rei. E aí ele faz uma descrição nessa crônica da surpresa de que ele já ouvia falar que tinha um garoto surgido em São Paulo, no Santos, mas que não jogava mais em São Paulo, e que o Maracanã conheceu naquela oportunidade. Faltavam ainda 4, 5 meses para a Copa do Mundo, e aí começou a se descobrir que tinha um jogador, uma promessa para o futebol, mas Nelson Rodrigues foi um sujeito que pensou um pouco mais na frente e já deu o título de rei. Foi também no Maracanã que Pelé fez história mais uma vez. Depois de driblar meio time do Fluminense, fez um golaço. O lance foi eternizado numa placa. Aí surgiu o termo gol de placa, expressão criada pelo jornalista Joelmir Betting. Mas Pelé tinha ao seu lado um super time. Aquele time de 1957 a 1974, que é o último ano do Pelé, portanto, há 17 anos consecutivos, ganhou todos os torneios, campeonatos possíveis em sequência. E ele jogou esses 17 anos sempre no auge, que ele se cuidou muito e teve grandes parceiros, grandes centroavantes que foram os grandes gênios da bola com ele, sendo o principal Coutinho, que era também um jogador fenomenal e foi bicampeão do mundo com ele. Já na primeira Copa que disputou, em 1958, na Suécia, Pelé encantou o mundo aos 17 anos. Ele chega na semifinal, né, contra a França. A França era a favorita também, que a França vinha ganhando de todo mundo. 5-2 Brasil. Ele faz 3 gols na semifinal. Chega na final, ele também é destaque, fazendo 2 gols. Então, ali surgiu, porque você se dá conta de que o mundo todo descobre aquele sujeito junto com o Brasil. Porque, vamos entender, o Santos não tinha ainda despontado como o maior time do Brasil, não tinha vencido o Campeonato Brasileiro, a Libertadores só veio na década de 60. Então, ele despontou lá na Suécia. Né? E o mundo descobriu Garrincha e Pelé ao mesmo tempo. A fama transformou Pelé em mito, uma marca consumida em todo o planeta. O público exigia a presença do rei até quando ele era expulso, como aconteceu num jogo na Colômbia. O Santos é contratado para jogar um amistoso lá contra um time da Colômbia, estádio lotado, há um desentendimento e o juiz expulsa o Pelé. Poxa, eu sou o Pelé. Estádio com 60, 70 mil, foram ver o Pelé jogar. O público se manifesta, e isso é verdadeiro. Não. Vamos substituir o juiz. Não vamos substituir o Pelé.
Nós viemos aqui para assistir o Pelé. O juiz é secundário, é um amistoso. Houve uma falta, houve desentendimento. Então, Pelé retorna para o campo e o juiz é substituído pelo quarto árbitro. Vida que segue. Atenção, Brasil inteiro! Vai apitar o árbitro pernambucano. Andrada colocado. Pelé toma distância. Gente até em campo. O árbitro vai corrigir a posição de Andrada. Vê fotógrafo dentro de campo e faz com que ele se retire. Retiram-se todos eles. A expectativa é nervosa. Um dos momentos mais esperados da carreira de Pelé aconteceu também no então maior estádio do mundo. Andrada, goleiro do Vasco na época, foi escolhido pelo destino para entrar para a história do Rei. Atenção, foi pra bola, bateu, mil gols de Pelé em Maracanã, 1000 gols de Pelé em Maracanã, atendendo ao coro da grande plateia do estádio do Rio. Pelé cobra um penal, coloca o Santos em vantagem e marca os 1000 gols do mais fabuloso jogador de futebol que o mundo já conheceu. O jornalista Yata Anderson, que ganhou o slogan de Amigo do Rei por ter realmente uma relação próxima a Pelé, estava atrás da baliza onde o Rei marcou o gol histórico. Eu estava sentado atrás do gol. E me preparei, falei, vou pegar essa bola. Eu não estava trabalhando, quer dizer, eu estava livre para fazer qualquer coisa. Boa, né, evidentemente. E eu me preparei para isso. Eu não imaginava que ia haver invasão. O pessoal de São Paulo, um repórter de São Paulo foi o primeiro que ele entrou, rodeou a trave esquerda, e foi lá. Aí foi todo mundo. Aí eu fiquei sem ação, ainda procurei ver se tinha uma outra bola solta por ali, que seria a bola também do jogo, né? Mas não consegui, não. Não consegui e foi uma coisa muito tumultuada, que não era para ter sido daquele jeito, não. Aliás, foi uma coisa horrível, muito mal feita, que foi... Aliás, né, é bom que a gente bata nisso, diga e reitere quantas vezes forem necessárias. É o único gol 1000 do mundo. Não existe mais ninguém com gol 1000, porque eu já desafiei que me trouxessem os números e nenhum deles trouxe para mim alguma coisa que comprovasse que realmente qualquer jogador tenha feito 1000 gols. O Santos tinha já uma estatística bem organizada. A imprensa, já quando o Pelé fazia uma média de 100 gols por ano, catalogava aquilo. Já era uma prática de reportagens do mundo, porque um jogador bicampeão do mundo, bicampeão aqui sul-americano, bicampeão de Copa do Mundo, né? As pessoas começaram a fazer os registros, né, de maneira muito correta. A controvérsia que tinha era porque, no período entre o amador e o profissional, se computou ali uns poucos gols. Mas que quando você verifica que ele fez mais de 1.200 gols, aqueles gols lá são irrelevantes. O que poderia fazer com que os 1000 gols não fossem no dia 19 de novembro de 1969. Né? Seria um pouco mais à frente. Pelé foi destaque até quando a bola não entrou, como no jogo contra a Inglaterra na Copa do Mundo de 1970. O goleiro Gordon Banks fez a chamada defesa do século numa cabeçada do Rei, o século do qual se tornou o principal atleta. O título foi dado pelo Comitê Olímpico Internacional em 1999. Foi o reconhecimento definitivo ao jogador que o mundo consagrou. Esquerda no ataque do Santos, entregando para Coutinho, esse na entrada da área Pelé, lá vai a bomba, gol! Pelé, sempre Pelé. Prepara-se agora do São, cobrou para Ribeirinho, inventou a boca na meta, pula a peneca, meteu gol! Gol! Brasil! Termina a partida! Brasil, tricampeão mundial de futebol.